Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, a paz do Senhor. Tomai assento, por gentileza. Graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, em Apocalipse, capítulo 7. Tenho hoje a árdua, mas também prazerosa tarefa de dar continuidade ao que o pastor da igreja já tem falado conosco, com tanta graça, com tanta sabedoria. E vamos dar aqui continuidade no que já tem sido ensinado todas as terças-feiras. E eu recomendo à igreja, haja visto que o livro de Apocalipse não é de tão fácil interpretação. Então carece que os irmãos não percam os cultos de terça-feira, né? Para que você tenha a sequência e assim o completo conhecimento daquilo que Deus tem nos instruído pela sua palavra. Todos acharam, meus amados? Apocalipse capítulo 7. Eu vou ler na minha versão aqui, meus irmãos podem acompanhar. Verso 1 a seguir. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais foram dados fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos em suas frontes os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Rubem 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Azer 12.000, da tribo de Naphtali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Isacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciões e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciões tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Quantos podem glorificar a Deus pela sua palavra?
Meus amados, primeiro ponto para que nós partamos aqui para o texto que lemos, só para frisar aquilo que o pastor já tem ensinado aqui, todas as terças. Porque a pergunta que sempre se faz, inclusive sábado alguém na aula teológica me perguntou isso, eu sempre estou respondendo essas perguntas para os crentes, quando na verdade já deveriam ter o conhecimento pleno disso. A igreja, nesse momento, dentro desse contexto que nós estamos lendo, ela já está com Cristo, meus amados. A igreja, o pastor já frisou isso, eu friso nesse ponto inicial, a igreja ela não passará pela tribulação. Entendam isso de uma vez por todas. É bem verdade que nós temos 3 linhas, 3 correntes teológicas. Uma que aponta o pré-tribulacionismo, da qual nós acolhemos esse ensino, essa doutrina, mas há uma outra corrente teológica que se denomina meso ou mid-tribulacionismo, e tem uma outra corrente do pós-tribulacionismo. Então, uns entendem que nós saímos antes, outros entendem que a igreja sai durante a tribulação, no meio da tribulação, e outros entendem que a igreja sai depois que passar a tribulação. Irmãos, a igreja, ela não passará pela tribulação. E isto afirmo pela Bíblia Sagrada. Não sei porque há tanta confusão nesse, porque a Bíblia é muito clara acerca disso. Primeiro, pela tipologia bíblica. E o que é a tipologia bíblica? O tipo é uma semelhança divina pré-ordenada. Então nós temos tipos e antitipos. José é o tipo mais perfeito de Cristo. Cristo é o antitipo. Então na tipologia bíblica, nós temos uma igreja representada lá no Antigo Testamento, lá no começo, em Enoque. Enoque é um tipo de igreja que é arrebatada. E Enoque ele é tirado antes do dilúvio. Então ele sai antes. Depois nós temos uma outra tipologia, que é até tanto quanto mais profunda, que é a questão de Elias. Elias, veja que Elias ele é tirado antes do cativeiro do Reino Norte. E essa tipologia ela é tão profunda que ele sai antes do cativeiro e em seu lugar está o profeta Eliseu. E quando Eliseu toma a capa de Elias e atravessa o Jordão, ele vai encontrar 42 meninos que zombam da sua careca, né? Calvo, sobe calvo, sobe calvo. E ele faz uma imprecação sobre eles, uma sua maldição sobre eles. E do bosque saem 2 ursas. E a Bíblia diz que eram 42 meninos. E as ursas dilaceram esses meninos. Então Elias é o tipo da igreja que sai. Eliseu é tipo de Israel que passa. Esses meninos, 42 meninos, representam 42 meses, 3 anos e meio, o último tempo da grande tribulação. As 2 ursas são os 2 tempos, tribulação e grande tribulação. Então a tipologia é muito clara. Mas a Bíblia também, em 1 Tessalonicenses, só para a gente dar abertura, o pastor já citou esse texto, eu vou frisar novamente. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Veja o texto como o apóstolo Paulo, ele é claro em frisar que nós não passaremos, a igreja não passa pela tribulação. Veja capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, verso 9. Verso 8. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus,
a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Olha o verso 10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A expressão do apóstolo é muito clara. Ele nos livra da ira vindoura. Ele não está dizendo, ele nos livra na ira. Se ele falasse na ira, nós seríamos meros tribulacionistas. Estaríamos no meio. Se ele falasse depois da ira, mas ele está dizendo, ele livra da ira. Então, antes que a ira chegue, ele nos livra dela. Então, a igreja não passa. Apocalipse, capítulo 3, só para nós fecharmos aqui. Apocalipse, capítulo 3, verso 10. Carta à igreja que vai subir. Carta a Filadélfia. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, outras versões paciência, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, tanto lá em Tessalônica, Paulo fala que ele nos livra da ira, e aqui está dizendo que ele nos livra da grande provação. Da, não é na, não é depois, é da. Então, ponto pacífico, irmãos, a igreja não passa pela tribulação. Então, vamos lá, para o capítulo 7, que, deixa a sua Bíblia aberta. O capítulo 7, ele é um parênteses, ele é um interlúdio entre o último selo que foi aberto, o último selo que o pastor ensinou aqui no capítulo 6, no verso 12 ao verso 17. Aqui o sexto selo, ele foi aberto. Então, depois da abertura do sexto selo, que é perturbações cósmicas, até a abertura do sétimo selo, é um parênteses, e é aqui que acontece o capítulo 7. Porque na abertura do sétimo, e aí sim, último selo, serão as trombetas que serão tocadas, enfim. Então, esse interlúdio aqui, e nesse capítulo 7, há 2 pontos aqui, que são alvos do nosso estudo. O primeiro ponto são os mártires, e também os selados, os 144 mil selados, e é acerca disso que nós vamos falar. Então, acompanhe comigo. Veja o verso 1. Ele diz, depois disso eu vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Está falando dos pontos cardeais. Conservando seguros os 4 ventos para que não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, e nem sobre árvore alguma. Perceba que esses anjos, eles estão segurando os 4 ventos, para que não soprasse com poder de destruição sobre a terra e sobre o mar. Isso mostra que Deus está no controle do universo, de todo o cosmos, que eles estão ali segurando por ordem divina. E no verso 2, olha o texto, vi outro anjo que subia do nascente do sol, do oriente, tendo o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos. Então esse anjo, que ele vem do Oriente, ele clama aos outros 4 anjos que estão segurando os 4 ventos para não danificar, porque há poder de destruição sobre a terra e sobre o mar se ele solta esses ventos. Mas ele clama para dizer, ele está com o selo de Deus, e diz, olha, não
não solte os ventos para que não se danifique nem a terra e nem o mar, nem as árvores, até selarmos as frontes, a testa, dos servos do nosso Deus. Então vocês segurem os ventos aí, não danifiquem terra nem o mar, até que eu sele, que eu estou com o selo de Deus nas mãos, e até que eu sele a fronte dos servos de Deus, segura. Então, este selo, ele já tem uma sombra disso, lá no Antigo Testamento. Porque este selo, meus amados, ele fala de proteção. Primeiro, é uma proteção com relação a esses escolhidos. Vejamos o capítulo 9. Vejamos o capítulo 9. Veja só, como esse selo é proteção. E quando nós falamos selo, não é nada estranho para a igreja. Quem é selado aqui? Glória a Deus. E o quinto anjo tocou a trombeta, vou ler do verso 1 ao 6. E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder com os que têm os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus nas suas frontes. Foi-lhes dado também que não os matassem, e sim que os atormentassem por 5 meses, e o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Então esse tormento, que é um tormento como que de gafanhotos, ele não vai atingir aqueles que têm o selo de Deus na fronte. Então é uma proteção. Assim como no Antigo Testamento, há uma sombra disto. Nos dias do profeta Ezequiel, abra, culto de ensino é Bíblia, irmão. É Bíblia. Capítulo 9, glória a Deus, do profeta Ezequiel. Capítulo 9. É uma visão do profeta acerca do massacre dos habitantes de Jerusalém. Então ele diz no verso 1, Então ouvi que gritava em alta voz dizendo: chegai-vos, vós executores da cidade, cada um com as suas armas destruidoras nas mãos. Ele viu alguém chegando com armas na mão para destruir os habitantes de Jerusalém. Verso 2. Eis que viam 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com suas armas esmagadoras na mão. E entre eles um certo homem vestido de linho, com um estojo de escrevedor na cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim, sobre a qual estava, indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha um estojo de escrevedor na cintura. Ele disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal a testa dos homens que suspiram e gemem
por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçam, matai a velhos, a moços, a virgem, crianças, mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. Porque o juízo começa pela casa de Deus. Mas veja que esses executores que Ezequiel está vendo em visão, aqui no capítulo 9, são 6 homens com armas esmagadoras, mas tem um escrevedor com tinta aqui na cintura e marcando os homens. Mas não está marcando qualquer um, né? Está marcando aqueles que gemem por causa das abominações, aqueles que guardam o temor do Senhor, aqueles que andavam em santidade no meio de uma cidade corrupta e envolvida na idolatria, prestando culto à Rainha dos Céus. A esses que ainda guardaram o temor de Deus, eles foram selados. E quando começou na visão a matança, a ordem foi, não toque neles, não chegue a eles, porque o selo é proteção. Agora, quem são os selados? Voltamos ao capítulo 7. Verso 4. Então, ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. E nós lemos do verso 5 até o verso 8, 12.000 de cada tribo. Pastor, mas eu já escutei de uma certa seita, religiosa aí, que 144.000 é o número total dos salvos. Olha, irmão, que heresia. Esses 144.000 é o remanescente da nação de Israel. Porque Deus, Ele jamais na história ficou e jamais ficará sem testemunha. Houve tempos em que a nação envolvida estava na idolatria e o culto ao Senhor parecia estar correndo um risco. Porque onde você ia, era igreja de Baal. Onde você ia, Israel era altar de Baal. E o culto ao Deus vivo parecia estar em risco, a ponto do profeta dizer, Senhor, só eu fiquei. Ele disse, não, Elias, eu reservei para mim 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Então, sabe aquela expressão que a nossa vovó falava para nós, a rapinha do tacho? Então é o remanescente de Israel, que o apóstolo Paulo trata acerca disso na Epístola aos Romanos. Vejamos, Romanos, capítulo 9, que é um dos mais profundos capítulos de toda a Bíblia Sagrada. Não começa no 9, mas no 9, 10 e 11, é dentro de um contexto só, que ele está tratando acerca de Israel, da igreja, a rejeição, enfim. Mas aqui no capítulo 9, veja o texto, a partir do verso 25, ele está fazendo alusão a Oséias e a Gomer e os seus filhos, os filhos que Gomer teve na prostituição. E ele diz aqui no verso 25, assim como também diz Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, vamos falar de Israel, mas relativamente a Israel,
acerca dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, porque foi isso que Deus falou com Abraão. Olha para o céu, conta as estrelas. Deus levou Abraão tanto para olhar para o céu como para olhar para a praia. Dá para contar? Não dá. Então, ainda que os filhos de Israel sejam como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então, esses 144 mil são os selados das 12 tribos dos filhos de Israel. Agora, esse selo está na fronte deles. E aí, se pergunta, não está escrito, porventura, na palavra de Deus, que os ímpios, aqueles que ficarem para fazer um negócio, para entrar no supermercado, para comprar um pão, não vão ter que ter uma marca? Vamos para o capítulo 13. Apocalipse. Vamos para o capítulo 13 de Apocalipse. Aqui está falando do falso profeta. E diz aqui, no verso 11: viu outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta, que na sua presença, fez com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até o fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela ferida à espada que sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Olha o verso 16: a todos os pequenos, os grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número é número de homem. Ora, esse número é 666. Então, grandes, pequenos, ricos e pobres, ímpios que ficaram, eles terão a marca, o 666, seja na mão direita ou na testa, para fazer negócios, para comprar, para vender, para negociar. Mas os selados de Israel, os 144 mil, se as hostes da maldade, se a besta, se o falso profeta coloca uma marca 666 na testa, Deus selou os escolhidos. Aleluia. E no capítulo de número 14, olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo nas frontes escrito o seu nome e o nome de seu pai. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Mas isso não se refere, 144 mil, está se referindo aos escolhidos das 12 tribos de Israel. 12 mil de cada tribo. Todavia, irmãos, quando nós olhamos para essa lista das tribos, de qual 12 mil foram selados, veja que a tribo de Dan não está aí.
Repare que a tribo de Efraim não está aí. José entrou, a tribo de Levi, que era espalhada entre eles, entrou, mas a tribo de Dan não se faz menção a ela. A tribo de Efraim não se faz menção a ela, ficaram de fora. E aí se pode perguntar, mas se essas tribos eram filhos de Jacó, se essas tribos estavam até mesmo no peito lá do sacerdote, por que elas estão fora aqui? Se você olhar com atenção, livro de Juízes, capítulo 18, livro de Reis, você vai ver que tanto Efraim como a tribo de Dan, envolvidas na idolatria. E selo de Deus não é para idólatra. Servo de Deus é para quem adora a Deus em espírito e em verdade. Selo de Deus é só para quem reconhece Ele como o único, fiel e verdadeiro Deus. Selo de Deus não é para quem adora imagem. Selo de Deus não é para quem adora homens. Selo de Deus é para quem adora Ele em espírito e em verdade. Por isso Dan, que era uma tribo idólatra, só você ler Juízes capítulo 18, idolatria terrível. Efraim sempre envolvido na idolatria. Clama o profeta Osés, Efraim é um bolo que não foi virado. Nunca. Não cozinha por dentro. Então, estes são os 144.000 selados das tribos de Israel. E Deus, por certo, que Ele não sela qualquer um, né? Ele não sela qualquer um. Ainda no capítulo 14, Ele selou, e no verso 4 diz, são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos, são seguidores do Cordeiro por onde quer que vá, são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca e nem mácula. Porque Deus não vai selando qualquer um. Deus não vai dando o seu selo em qualquer testa. É homens que se purificaram. É homens que manteram a sua fidelidade a Deus. E foram selados para a proteção, porque o selo protegia, os anjos seguravam os ventos, mas iriam soltar. E atormentar esses homens com tormentos de gafanhoto. Mas não se chegaria aos que tinham o selo. Então, primeiro eles são selados para proteção e selados também para a adoração. Verso 3 do capítulo 14. Eles entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes, dos anciões, e ninguém podia aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Oh, glória a Deus. Selados para a proteção e selados para a adoração. Quem é selado adora, né, irmão? Quem é selado glorifica a Deus. Quem é selado sempre tem um cântico novo, aleluia, na sua boca. Glória ao nome de Jesus, pelo selo que Ele nos deu. Verso 9, depois dessas coisas, eu vi uma grande multidão, que não se podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Capítulo 7, verso 8. Verso 9. Capítulo 7, verso 9. Depois destas coisas, eu vi uma grande multidão, que não se podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono, ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciões, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo, amém, o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graça, a honra, o poder e a força
sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. E um dos anciões tomou a palavra, dizendo: estes aí, que vestem vestiduras brancas, quem são? De onde vieram? Veja que o ancião, ele pergunta para João. Você está vendo essa multidão que está vindo? Todos os povos, tribos, línguas, nações, vem com vestiduras brancas, com palmas, clamando, adorando. João, quem são eles? De onde eles vêm? E aí João vai lembrar um pouco de Ezequiel, né? Vai dizer: Senhor, tu sabes. E o ancião vai responder, verso 14: respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Então ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Glória a Deus. E aí vem a interrogação que não quer calar. Então quer dizer, pastor, que haverá salvação na grande tribulação? Essa é a pergunta que se faz, né, pastor Luiz? Porque essa multidão está dizendo ao ancião que ela vem, né, da grande tribulação. João, estão vindo da grande tribulação. Estão vindo de lá. Adorando a Deus, glorificando a Deus. Eles lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, as alvejaram, por isso eles estão, verso 15, diante do trono de Deus, o servindo de noite no santuário. Glória a Deus. Porque eu acho tão lindo, irmão, como tem uma classe de pessoas que, na verdade, não deveriam ter oportunidade, que aos nossos olhos não parecem ser dignos de ter oportunidade. Eu até me lembro aqui, me veio agora à mente, os gibeonitas. Lembra dos gibeonitas, irmãos? Os gibeonitas fizeram um engodo lá, chegaram diante de Josué, pão bolorado, sandália já gasta, roupa rasgada. De onde vocês vêm? Nós somos um país distante, ouvimos falar de Israel, que o Senhor está trabalhando por vós, e viemos. Josué não ora, faz uma aliança com eles, e passou algum dia e descobriu que esse povo era ali, era do povo cananeu ali da região. E você e agora? Eu fiz uma aliança com eles, eles estão sendo atacados e tem uma aliança, eu preciso ir lá defendê-los. Josué foi criticado até pela liderança: você não orou, você não. E Josué tem que agora confirmar a aliança que foi feita, porque a palavra foi dada, e vai dizer para eles: olha, vocês fiquem aqui, nós temos uma aliança, e vocês vão ser servidores do templo, vão rachar lenha e vão tirar água. E parece ia ser um serviço, irmão, um serviço até reles de se fazer, mas não. Rachar lenha para o templo do meu Deus, rachar lenha para o fogo estar ardendo continuamente lá no altar e não se apagar, tirar água para o templo do meu Deus, para o sacerdote quando fazia o sacrifício, lavar as mãos lá na bacia de lavar no átrio. Irmão, que bênção é essa? Povos que não poderiam ter oportunidade. Então aqui é uma multidão que não deveria ter essa oportunidade, mas eles estão vindo da grande tribulação. A igreja está com Cristo, irmãos. Bodas do Cordeiro, nós estamos com Cristo, são 7 anos, não é? Se cumprindo a última semana de Daniel, o relógio está parado, o relógio vai voltar a andar, a igreja arrebatada, os 7 anos, até porque é bodas, é casamento, e casamento judaico é 7 dias. A semana de Daniel é semana de anos, 7 anos. Então nós estamos com Cristo,
E no meio dessa grande tribulação aparece uma multidão de todos os povos, tribos, línguas e nações. E aí a pergunta: haverá salvação na grande tribulação? Quem nos responde essa pergunta é o nosso irmão Lucas. Abra no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São Lucas, capítulo 11. Capítulo 11, verso 5. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães? Pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo já estão deitados, não posso levantar-me para te dar. Meus irmãos, é meia-noite. Mateus 25, é meia-noite. E alguém chega batendo na tua porta, meia-noite, querendo pão. Você já está deitado, porta fechada, seus filhos ali do seu lado, ao seu regaço, deitados, e alguém está importunando, batendo na porta: me dá, empresta 3 pães, empresta 3 pães. E o outro responde: olha, eu não vou me levantar, não me importunes, a porta está fechada, os meus filhos já estão aqui dentro, eles estão comigo, a igreja já está aqui. Verso 8. Digo-vos, porém, que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Verso 11. Quem dentre vós é o pai, que se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Se pedir um peixe, lhe dará no lugar uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Esses elementos aqui, meus amados, esses elementos aqui do verso 11, a pedra, a serpente e o escorpião, é o tempo da grande tribulação. Porque na grande tribulação é tempo de pedra. Na grande tribulação é tempo de serpente. Na grande tribulação é tempo de escorpião. Mas ainda que seja tempo de pedra, ainda que seja tempo de serpente, de cobra, ainda que seja tempo de escorpiões, o pai que está vendo a insistência, a perseverança, não vai dar uma pedra, vai dar um pão. E o que é pão? Essa palavra é pão. Essa palavra é alimento. Lhe dará um peixe, que alguns costumam atribuir o peixe a símbolo de salvação, e lhe dará, não escorpião, lhe dará um ovo. E ovo, o que é ovo? Ovo é o novo nascimento, irmãos. Então a resposta é: haverá salvação. E essa multidão, ela vem, é lógico que por martírio, né? Ela vem alvejando as suas vestes no sangue do Cordeiro. Olha que lindo. Olha que glória. Voltemos lá. Capítulo 7. Voltemos lá.
capítulo 7. Verso 14. Meu Senhor, tu sabes. Ele respondeu, são os que vêm da grande tribulação, olha, lavaram as vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Irmão, quando você cantar aqui, eu não sei se assim não vai ser cantado aqui no próximo sábado, que é culto de ceia, né? Não canta o hino 39 de qualquer jeito, não. Viu? Esse alvo mais que a neve, irmão. Oh, glória a Jesus. Esse alvo mais que a neve é profundo. Porque o sangue de Jesus é mais poderoso que a potássia dos lavandeiros. Quando a roupa de Israel estava muito encardida, tinha uma potássia de lavandeiro que deixava ela alvejada. Mas nada alveja mais a veste do que o sangue de Jesus. Eles lavaram e alvejaram as vestiduras do sangue do Cordeiro. Estão diante do trono de Deus. E o servem de dia e de noite. E não terão fome, jamais terão sede. Não cairá sobre eles sol, nem ardor algum. Porque eles vêm da grande tribulação. Eles passaram por tormentos, por aflições. Sofreram martírio. Mas alvejaram as suas vestiduras. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Então essa multidão aqui, que está vindo de todas as tribos, povos, línguas e nações, porque o sangue os comprou. Glória a Deus por essa salvação fora de tempo. Glória a Deus por terem achado ainda o lugar fora de tempo. Agora eu não quero fazer parte dela, irmão. Eu quero aproveitar, servir ao meu Deus e seguir ao meu Deus onde quer que Ele vá, porque eu quero subir no arrebatamento. Glória a Deus. Ainda que haja salvação para essa multidão na grande tribulação, mas a salvação está ofertada agora. E se você já tem, segura. Não perca. Porque não é porque você é bonitinho, não. Não é porque você pode se gabar em alguma obra que você faz. Porque não é por obras para que ninguém se glorie, mas é pela graça que somos salvos. Aleluia. E isso não vem de mim, isso não vem de você, isso não vem do pastor da igreja, isso vem de Deus, é dom de Deus. Aleluia. Quem pode glorificar Deus pela salvação? Quem pode glorificar Deus porque vai ouvir o som da trombeta? Inclina a tua cabeça por um minuto. Cante pelo menos essa estrofe do hino aqui comigo. Quando a angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quantos têm essa esperança? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando.